Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Shri Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare सबसे पहले गुरुपाद पदम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत Primeiramente, minhas reverências, a mais espiritual, Nitya Previstam Vishnupada, Shila Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Previstam Vishnupada, Shila Shata, Shrimad Bhaktivedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj, Pés de Lótus, ele concedem todo deste temor, minhas reverências. E também minhas reverências a Nitya Previstam Vishnupada, Shila Shata, Shrimad Bhaktivedanta, Swami Maharaj. Também a Shila Padmanabha Maharaj, minhas reverências Prabhupada Charan Shripad Paramahansa Maharaj, Prabhupada Charan Shripad Giri Maharaj também, para todos os Vaishnavas e Vaishnavis, a todas as mães, aos devotos de Mahaprabhu, aqueles que estão muito ávidos em ouvir Harikatha. Aos pés de todo mundo, minhas reverências, por favor, aceitem minhas reverências. Então agora vocês, todos, ouviram sobre a Tirobhava de Gurudeva. Harikatha está acontecendo, não está falando, não falem nada. Vocês ouviram sobre o Tirobhava Tita de Shila Vamana Goswami Maharaj, sobre a vida deles totalmente transcendental, sobre os ensinamentos deles, vocês ouviram? Nesse mesmo contexto, eu quero falar duas palavrinhas só para purificar minha língua. Na verdade, eu não me associei muito fisicamente com Gurudeva, com Shila Vamana Goswami Maharaj. Porque logo depois de um ano que eu vim para o templo, um ano depois que eu tomei Diksha, eu vim para Mathura como Shila Gurudeva Shila Narayana Goswami Maharaj. E eu fiquei em Mathura com Shila Narayana Goswami Maharaj. Então, apenas por 5 dias anualmente, eu ia para Navadoipa e encontrava com Shila Vamana Goswami Maharaj. Porque e Shila Narayana Goswami Maharaj falava para a gente voltar para Mathura. Alguns brahmacharis, eles brincavam assim com a gente, eles falavam o seguinte: tipo, Vraj é o local que vocês fazem o Seva, né? Tipo, por isso que vocês ficam lá. Na verdade, quando eu cheguei no templo, a primeira pessoa que eu vi foi Shila Narayana Goswami Maharaj. Shila Narayana Goswami Maharaj me deu Harinama. Depois, Shila Gurudeva, Shila Vamana Goswami Maharaj, quando ele voltou de pregar, um mês antes, tinha o Titi de Paranguru Maharaj, de Bhakti Pragyana Krishna Maharaj. Então, Shila Vamana Goswami Maharaj chegou um mês antes. E ele me deu Diksha. Peraí, acho que foi no dia de Bhakti Pragyana Krishna Maharaj, parece. Mas enfim, os dois gurus, tanto seja Diksha Guru, Shiksha Guru, até hoje a gente nunca vê nenhuma diferença entre Diksha Guru e Shiksha Guru.
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज No गोस्वामी Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele explica o seguinte: शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई não há diferença entre Diksha Guru e Shiksha Guru. Você não deve fazer distinção entre Diksha Guru e Shiksha Guru. Quem faz essa distinção, na verdade, ele é ignorante. Então, assim, श्रील गुरुदेव की जीवन चरित कथा अधिक रूप में जो है na vida de Gurudeva, श्रील गुरु नारायण गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से श्रवण eu ouvi mais da boca de Srila Narayana Goswami Maharaj sobre Srila Vamana Goswami Maharaj. Ou seja, ele falava para mim. Inclusive, ele falava assim: vocês não sabem o suficiente sobre Srila Vamana Maharaj. Eu que sei sobre ele, porque eu fiquei com ele por 60 anos. उनकी जीवन चरित कथा मैं तुम लोग के Então, eu vou falar para vocês sobre a vida dele. जब जब गुरुदेव श्रील बाबा गोस्वामी महाराज Por isso que quando tinha aparecimento de Srila Gurudeva e Srila Vamana Goswami Maharaj, ou Teobhava Titi, श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज Srila Gurudeva e Srila Narayana Goswami Maharaj, ele mesmo vinha e falava para a gente sobre a vida de Srila Vamana Goswami Maharaj. अभी आप लोग श्रवण किया Então, vocês ouviram como Srila Gurudeva e Srila Vamana Goswami Maharaj, जिसका अभी ele apareceu hoje em dia, o que hoje é Bangladesh, a Bengala Oriental, num distrito chamado Khulna, एक संभ्रांत परिवार में uma família muito especial, और अपने माताजी के साथ e नवद्वीप मायापुर में परिक्रमा के समय ele veio fazer parikrama de Navadvipa com a sua mãe, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के दर्शन करके उन्होंने अपने को जीवन e quando ele viu o Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele entregou a sua vida nos pés de Bhaktisiddhanta Prabhupada. और परिक्रमा की पश्चात जब सभी लोग अपने घर जाने लगे E aí, depois que ele, no final do parikrama, estava todo mundo voltando para casa, né, a família dele. A mãe falou: vamos. O nome de Srila Vamana Maharaj naquela época era Santosh. Santosh Brahmachari. E a Prabhupada deu para ele o nome de Sadhana Sevak. Sadhana Sevak Brahmachari. Quando a mãe dele falou: vamos voltar para casa, ele falou: eu já cheguei agora na minha casa verdadeira. Ele falou: não tem necessidade de ir para nenhuma outra casa. Eu obtive agora minha mãe e meu pai verdadeiros. O Guru é minha mãe, o Guru é meu pai. O Guru é tudo para mim. O Guru é minha mãe e meu pai. Não tem nenhum outro destino nesse mundo se não for Gurudeva. E aí, Srila Vamana Maharaj, naquela época, ele falou: meu pai e mãe verdadeiros é Bhaktisiddhanta Prabhupada. E aqui é minha casa verdadeira. Então, não quero ir embora daqui mais. Então, e também sim, foi assim que a mãe dele também ofereceu ele para Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Aí Srila Gurudeva falou: então a partir desse momento eu fiquei com Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Naquela época, quem liderava o templo era a mãe do templo, né, chamada assim, era Narahari Prabhu. Narahari Prabhu. Inclusive, lá na Devananda Gaudiya Mata, Bhakti Pragya Krishna Maharaj, ele fez assim bem bonito um portão para o templo, um portal. Ele deu o nome Narahari Toran, que é o portal da Devananda Gaudiya Mata. E aí ele servia sempre com Narahari Prabhu. Narahari Prabhu, ele era a mãe do templo. Ele era a mãe do templo. A mãe da Gaudiya Mata. Então ele servia junto com Narahari Prabhu. Mas especialmente naquela época, o nome de Param Guru Maharaj era Vinod Bihari. O nome dele era Vinod Bihari Brahmachari. Então, Vinod Bihari Brahmachari também tinha muito amor e carinho por ele. Então, Srila Vamana Maharaj tinha muita afeição de Narahari Prabhu e de Vinod Bihari Brahmachari. E ele fazia serviço no templo. Ele era muito inteligente. E também a capacidade dele de memória, a capacidade de memória era incrível.
करके Prabhupada बोलते थे जो एक श्लोक याद कर reunia os brahmacharis e falava assim, ó, quem memorizar um verso, memorar cada verso, vai receber um chocolate. Cada verso memorizar vai receber um chocolate. एक श्लोक याद कर रहे थे Então, às vezes, cada brahmachari conseguia gravar um verso, mas और इतने स्मरण शक्ति Shilavamana Maharaj, बोले 8 10 श्लोक याद कर ele conseguia num dia memorizar 8 ou 10 versos. Em um dia. और उनके उतना ही 10 12 जो है चॉकलेट मिलता E ele ganhava, tipo, 10 ou 12 chocolates por dia. Gurudeva dizia. इतना तीव्र बुद्धि गीता तो Perdão. Então, ele era muito, muito, muito inteligente, muito, memória muito aguçada. Em poucos dias, já tinha memorizado todos os versos da Gita, do Bhagavatam. मैंने गुरुदेव को पूछा Uma vez eu perguntei para Gurudeva assim, ये गुरुदेव आपके कितने श्लोक याद Gurudeva, quantos versos você sabe? वैष्णव के रचित जो ग्रंथ है सारे ग्रंथों के कितने श्लोक याद Imagina, dos versos escritos por Vyasadeva nos Vedas, quantos você sabe? E aí Gurudeva disse, तो मैं सारे se श्लोक eu, के बोलते हूँ तो समाप्त नहीं होगा se eu falasse por 7 dias, 7 noites, sem parar, não teria terminado. Não terminaria. Aplausos para Gurudeva, por favor. Recebia tantos versos, tantos versos. सभी लोग उनके उपाधि दी Então todos os Gaurias deram para ele um título. डिक्शनरी का है Todos os Vaishnavas deram para ele de Dicionário Gauria. Dicionário Gauria, deram para esse título. कुछ भी लेके श्लोक याद नहीं Então às vezes a pessoa estava escrevendo uma revista e tal, algum Vaishnava, ou não lembrava o verso inteiro, de onde era aquele verso. Aí todo mundo falava, não, vai lá no Sadhana Seva, Brahmachari, que ele vai te ajudar a achar o verso. इतने तीव्र बुद्धि उन्होंने Ou, tipo, ele sabia o verso onde estava. A memória dele era muito aguçada. बुद्धि है स्मरण शक्ति है A memória dele era tão aguçada, que ele falava o seguinte, इस ग्रंथ इस पेज में वो श्लोक ó, esse verso você pode encontrar em tal livro. बोली दे देते Ele falava, claro, o número do verso no livro sagrado, mas também em tal edição, जो ग्रंथ जो प्रकाशित होता em है tal edição, अलग अलग एडिशन अलग अलग porque, claro, cada livro tem uma edição diferente, uma publicação diferente. Ele fala, você acha nessa página de tal edição, de tal editora, esse livro publicado por tal editora, então na página tal você vai achar esse verso. बुद्धिमान और से स्मरण शक्ति से Então, बहुत कम é muito raro você encontrar alguém assim com uma memória tão aguçada. इतनी सहज नहीं Não é fácil. और देखो उनकी प्रवचन आप सुनिए E você pode ler a palestra dele. Se você ler a palestra de Shilavamana Maharaj, ele só falava shloka. Só era muito verso, ele citava muitos versos. Porque tudo que ele falava, ele sempre dava evidência pelos versos. Que nem Mahaprabhu falou para Raramananda, por exemplo. Prabhu, tudo que você citar, Raramananda falou para Mahaprabhu, você tem que citar as escrituras em tudo que você fala. Ao contrário, perdão, né? Mahaprabhu falou para Raramananda que ele tinha que falar tudo citando as escrituras. Não assim, você criar o próprio verso, você tem que falar qual verso está onde, comprovando com as citações das escrituras. Mahaprabhu falou para Raramananda, tudo que você falar tem que estar comprovado com as escrituras, com as citações das escrituras. Então assim também, Shilavamana Goswami, se você ouvir a palestra dele, era um fluxo assim de verso. Se ele falou 2 minutos, eram 5 versos pelo menos, era muito verso. 2, 3, 5 versos em 2 minutos. E desde a infância ele fazia muito serviço. Servia muitos Vaishnavas. Se a gente vê a vida dele, parece muito a história da vida também de Narada Rishi. Que nem Narada Rishi. Narada Rishi falou para Vyasadeva sobre a sua história da sua vida. Como que ele servia, né, os Vaishnavas. Da mesma forma, o Gurudeva também dizia o seguinte. Quando vim para o templo, eles tinham uns 9 ou 10 anos de idade só. E aí eu servia todos os Vaishnavas. Eu também tomava os utistas, os chamanentes dos Vaishnavas. Gurudeva dizia, eu tomava os chamanentes dos Vaishnavas. Que nem Narada Rishi também fazia isso. Da mesma forma, Srila Gurudeva servia os Vaishnavas e tomava os chamanentes dos Vaishnavas. Por isso os Vaishnavas, eles tinham muito amor e afeição por ele e honravam muito ele. Prabhupada misericordiosamente deu para ele Harinama Mantra. Naquela época, a Diksha não era dada tão rápido naquela época. As regras eram que o Brahmacharya tem que ficar no templo pelo menos por 2, 3 anos, aí sim pode tomar Diksha. Primeiro receber Harinama
हरिनाम नाम जप आदि गुरुदेव कहते मैं Cantava santos और nomes. Gurudeva एक disse: लाख हरिनाम todo dia eu cantava 64 voltas. Quantas? एक लाख अभी 64 voltas. Quem aqui canta 64 diariamente? Levanta a mão. हो सकता है कार्तिक में कुछ लोग करते Talvez aqui no meio de Kartika tem algumas pessoas que fazem, cantam 64 voltas por dia. Mas todo dia. एक लाख हरिनाम करते थे Todo dia cantava 64 voltas. और वैष्णव सेवा आदि E करते servia os Vaishnavas, थे। इतने estudava as escrituras. और गुरुदेव की ऐसे इसके बाद जो है एक प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद उनकी इच्छे मेरा बुद्धि देख करके Ao ver a inteligência tão aguçada que ele tinha, इंस्टीट्यूट में उनको Bhaktisiddhanta Prabhupada colocou ele na escola Bhaktivinoda Institute, lá em Mayapur. एक दिन के बाद E aí o que aconteceu uma vez? Aconteceu uma coisa muito चरित्र की divina. Essa é a história transcendental da vida de Shri Gurudeva. Aí se a gente ouve essas histórias, a gente desenvolve muita fé pelo Guru. एक समय की वो बरसात के समय था Uma vez era a época das chuvas. और उस समय E aí, गुरुदेव बाबा गोस्वामी महाराज Shri Gurudeva Shri Vamana Goswami Maharaj सब्जी अमन न कर रहे थे estava cortando हैं? गमछा पहन कर। sabji, usando और gamcha. उसमें भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद आए Bhaktisiddhanta Prabhupada veio आके बोले तुम आज स्कूल में नहीं जाओगे e falou assim: você não vai para a escola? तो नरहरि प्रभु ने कहा Narahari Prabhu falou: कि आज बरसात है porque hoje está chovendo e a escola está fechada. इसलिए वो स्कूल नहीं जाए Então eu não vou para a escola. क्योंकि प्रभुपाद ने इतने ही शब्द Mas कहा Prabhupada falou assim: नहीं देखो não, ó, स्कूल बंद करना नहीं चाहिए स्कूल जाना चाहिए você não devia, a escola não devia ser fechada, você devia ir para a escola. श्री गुरुदेव अपने कपड़े के जो E Shri है Gurudeva धो दिया। उस tinha समय lavado एक a ब्रह्मचारी roupa. के केवल एक Porque धोती naquela época, cada brahmachari só tinha um set de roupa, um और एक conjunto. टी शर्ट दिया जाता Um dhoti, uma curta e uma ज्यादा camiseta. नहीं है? तो उस समय गुरुदेव क्या गमछा पहन करके वो सब्जी अमन में करके E aí então Gurudeva estava usando gamcha, तो उन्होंने धो दिया estava cortando sabji e tinha lavado a roupa dele, dhoti a curta. Prabhupada falou: स्कूल बंद करना नहीं चाहिए स्कूल जाना चाहिए então, você devia ir para a escola. Você não deve parar de ir para a escola. बाद ने मुझे कहा गुरुदेव ने Ele कहा pensou assim: स्कूल जाना चाहिए nossa, Gurudeva mandou eu ir para a escola. और मणि विचार करने लगे गुरु आदेश कैसे पालन करें Como que eu posso seguir a ordem de Gurudeva? Minha roupa está molhada. तो उन्होंने क्या की देखो Então, अंदर में गए अपने कमरे foi में lá जाके dentro, no quarto dele, गुरुदेव के प्रणाम किए prestou reverência para Nishinradeva. गुरुदेव कहते थे निसर्गदेव के मैं प्रणाम किया Então Gurudeva falou: eu prestei reverência para Nishinradeva. निसर्गदेव प्रणाम करके गुरुदेव निसर्गदेव Falei ao Nishinradeva: Gurudeva me deu instrução para ir para a escola, मेरा तो कपड़ा सूख गया mas a minha roupa está molhada, como que eu vou poder ir? ऐसे कहा करके देखो वो मंदिर से वह पर जब बाहर आ गए E aí quando ele veio para fora, बाद में देखा उनके कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ do tempo assim, ele viu que a roupa dele estava totalmente जो है seca, não só seca, mas tinha sido tipo passada. A roupa estava passada, inclusive, quentinha, passada. E ele foi, botou a roupa e foi para a escola. फिर जब दोपहर के समय प्रभुपाद ने E na hora do almoço, के पूछा Prabhupada perguntou para Narahari वो Prabhu: सज्जन से वो ब्रह्मचारी कहाँ गए cadê o Sadhana Seva com o Brahmachari? Cadê तो ele? स्कूल गए Aí Narahari falou: foi para a escola. बताया Ah, mas você disse que ये उनको कपड़ा धो दिया ele tinha lavado a roupa. तब सज्जन सेवा ब्रह्मचारी तब नारायण प्रभु बोले Aí Narahari Prabhu falou: स्कूल से जब आएंगे आप उनसे पूछिए तब देखो 4 quando ele voltar, pergunta o que aconteceu. Aí quando terminou a escola era 4 horas da tarde. Quando ele voltou, के प्रणाम किया ele prestou reverência para Prabhupada. Naquela época tinha essas regras. मठ में कहीं जाए प्रणाम Onde quer que você vá, दरवाजा पर प्रणाम sair do templo, você tem que prestar reverência para Prabhupada na porta dele antes de sair. E na volta você também tem que prestar reverências para Gurudeva. No templo de Mathura também era assim, mas pouco a pouco tudo isso está desaparecendo. Entendeu? हम लोग कहे देखो हम लोग मथुरा Em Mathura, no templo de Mathura, नियम था बोले a regra que Gurudeva era o seguinte: ó, ninguém pode nem para Swarga nem para Naraka, ou seja, não pode nem no andar de cima, no terceiro andar, nem no primeiro piso. Então a gente não podia ir no terceiro andar do templo, e embaixo no primeiro andar era Dharmashala.
Eles alugavam os quartos. Então o Gurudeva mandou a gente ficar só no segundo andar. मथुरा मठ में इतने कंट्रोल था प्रभु। Tinha muitas regras. Gurudeva controlava muita gente no templo de Mathura. कोई जाना है Se você tiver que sair em algum lugar, गुरु नानक महाराज के आदेश बिना कोई एक você só podia ir com a permissão de Gurudeva Shandarani Goswami Maharaj. Nenhum brahmachari podia sair do templo sem a permissão de Gurudeva. मठ में इतने कंट्रोल No templo de Gurudeva a gente ficava assim, sob um controle muito estrito. तारे के भांति सारे ब्रह्मचारी को Gurudeva cuidava de cada brahmachari como se fosse a estrela dos seus olhos. इतिहास अभी पूरे Essa é a história. Se eu quiser falar a história, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir, ninguém quer ler sobre essas histórias. मथुरा मठ में Naquela época, no tempo de Mathura, eu vi. सहज नहीं था। Não era tão fácil. हर ब्रह्मचर्य के श्लोक याद करना पड़ता Cada brahmachari tinha que aprender verso. इधर उधर कपो इधर कहीं जाना नहीं Não podia ir para nenhum local, não podia ir aqui e ali. जब ठीक उसी प्रकार Enfim, गुरुदेव जब आए quando o Shila Gurudeva veio, प्रणाम किया ele voltou para reverência para Prabhupada. प्रभुपाद ने पूछा Prabhupada perguntou para ele: तुम्हारे तुम तो कपड़े धो दिया था कैसे Você lavou roupa? Mas como é que você foi com a roupa molhada? E aí Gurudeva disse: मैं निश्चिंदेव के प्रणाम करे बोले Eu prestei reverência para Nishinradeva. निश्चिंदेव E falei: Ó, Nishinradeva, प्रभुपाद के आदेश में foi a ordem de Prabhupada. Como que eu posso seguir a ordem de Gurudeva? इतना मैं निश्चिंदेव प्रणाम Prestei reverência para Nishinradeva. इसके बाद मैं अपने E aí, कमरे में आया देखा तो quando eu मेरा voltei no quarto, eu vi que a minha roupa estava seca, totalmente प्रभुपाद seca. भक्ति सिद्धांत Mas naquele momento, o Shila Bhaktisiddhanta Prabhupada उनको आलिंगन करके रोने लगे abraçou ele e começou a chorar e falou o seguinte: निश्चिंदेव कैसे Como Nishinradeva तो é बात सुन रहा है बोलो Bhakta निश्चिंदेव Vatsala, भगवान की nunca pensando pelos seus devotos. निश्चिंदेव की और प्रभुपाद उनकी कृपा करके भी निश्चय मंत्र दिया Prabhupada deu misericórdia para ele e deu para ele Nishinra Mantra. प्रभुपाद श्री गुरुदेव नानक बामन कृष्ण महाराज को ये दिया था Então, Prabhupada deu para ele Narasimha Mantra também. निश्चय मंत्र बहुत Narasimha Mantra é muito poderoso. भक्ति के हमें हृदय में कौन रक्षा करे Quem que vai proteger a Bhakti no nosso coração? Narasimha Deva. कि जितने भी कोई भी बाधाएं हैं, Todos os obstáculos em Bhakti, Narasimha Deva nos protege desses obstáculos. जितने मठ मंदिर है Então, você vê que todos os templos de Bhakti Prabhupada ou templos de Bhakti Pragya Kishore Maharaj, você vê que sempre no topo do templo eles botam o quê? Narasimha Deva. भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी देवानंद गौरी मठ Devananda Gauriya Mata de Bhakti Pragya Kishore Maharaj, se você entrar, नाम तो रखा निस्सिम तोरण रखा então o nome do portal do templo é Narasimha Toram, Narahari Toram, e tem realmente um Narasimha Deva no portal. श्रील गुरुदेव मामन नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा मठ में Shila Gurudeva Shandarani Goswami Maharaj também botou के छत के ऊपर no निसिंहदेव terraço ये निसिंहदेव की हमें um साथ Narasimha Deva também. Narasimha Deva protege tudo pra gente. जब तक निसिंहदेव नहीं रखोगे Se Narasimha Deva não te proteger, तुम्हारे बाधा से os obstáculos vão te perturbar. निसिंहदेव क्या करते हैं? सारे Narasimha बाधा Deva, को ele faz o quê? नष्ट कर- Destrói todos os obstáculos. जितने भी बाधाएं हैं, Todos os obstáculos que venham. कि वही स्वयं कृष्ण ही निसिंह Porque o próprio Krishna aparece na forma de Narasimha Deva को e destrói todos os anartas. तो गुरुदेव कहते थे और इसके बाद Então, Gurudeva dizer isso. आप लोगों ने श्रवण किया प्रभुपाद संसार से चले Vocês जाने ouviram que depois que Prabhupada desapareceu, उथल पुथल houve umas confusões na Gauriya Mata. मचने लगा है। और उस समय जो है Naquela época, Shila Bhakti Pragya Kishore Maharaj, Vinod Bihari Brahmachari, को दीक्षा मंत्र आदि deu diksha para ele. जैसे आपने श्रवण किया Como vocês ouviram, फॉल्स केस लगा दिया Vinod Bihari Brahmachari foi acusado falsamente. साधु के ऊपर कुछ लोगों ने Então, algumas pessoas já fizeram um processo falso, कलयुग है ना, que é Kali Yuga, कलयुग में processo judicial falso. लोग क्या चाहते हैं? Porque em Kali Yuga as pessoas querem o quê? क्षति करना चाहते हैं। किसी के उत्कर्ष Em Kali Yuga, ninguém quer ver a prosperidade alheia. किसी के उत्कर्ष समझते नहीं Prosperity? उत्कर्ष का देख करके Então, se उनकी você निगाह में vive, क्या होता है? se você vê a prosperidade do outro, você fica com inveja. वो जलन Hoje em dia, वीडियो क्या करते हैं? फेसबुक में por लिखा causa da inveja, as pessoas botam no Facebook. Que não tem outro jeito, né? Então as pessoas botam no Facebook. फेसबुक में लिखते हैं ना उल्टी सीधा लिखो। Escrevem tudo, tipo, mentiras no Facebook. उस समय इसलिए देखो परम गुरु महाराज Tentando acusar alguém. ब्रह्मचारी उनके ऊपर ही Então, naquela época, também fizeram esse processo judicial totalmente infundado contra Bhakti Pragya Kishore Maharaj. 40 दिन
E aí Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, mas com outras pessoas, tiveram que passar 40 dias na cadeia. E naquela época, a regra era que a gente não pode comer algo cozinhado para alguém que não tenha Diksha. Olha só, Srila Vamana Goswami Maharaj, naquela época ele era brahmachari. E ele cozinhou para eles naquela época. Gurudeva cozinhava, né? Nesses 40 dias ele ficou cozinhando, oferecia para a idade e levava até a cadeia para alimentar os devotos que estavam presos. Por 40. E não, tinham 40 pessoas também na cadeia. Então, 2 vezes por dia ele dava comida para eles. Mas como cozinhar nessa situação? Por isso que Vinod Bihari Brahmachari, na cadeia ele foi e deu Diksha Mantra, Gayatri Mantra para Srila Vamana Maharaj, naquela época Sadhana Sevaka Brahmachari. E o Upaniya Samskara, quem fez foi o Jajabar Maharaj, que era um discípulo de Bhaktisiddhanta Prabhupada. O discípulo sannyasa de Bhaktisiddhanta Prabhupada chamado Jajabar Maharaj, foi ele que fez a cerimônia de dar cordão sagrado para Srila Vamana Maharaj. Então assim, Gurudeva serviu de forma tão intensa. Então também tinha que ir no tribunal e fazer várias coisas para conseguir também soltar que eles fossem liberados da prisão. E inclusive também cantava 64 voltas por dia. E aí depois Bhakti Pragyan Keshav Maharaj fundou o templo, Gauriya Vedanta Samiti também, a instituição Gauriya Vedanta Samiti. Só 4 pessoas estavam na fundação da Gauriya Vedanta Samiti. 4 pessoas estavam na fundação da Gauriya Vedanta Samiti. Uma pessoa era o tio de de Vamana Maharaj, era Bhakti Kushal Narasimha Maharaj, tio de Vamana Maharaj. Estava presente, quem também estava presente era Sadhana Sevaka Srila Vamana Maharaj. A terceira pessoa era Bhaktivedanta Swami Maharaj, que na época se chamava Abhay Charan. Ele estava na fundação. Quando a Gauriya Vedanta Samiti foi fundada, quando a instituição foi fundada, essas 4 pessoas estavam lá. Eram só 4 pessoas fundadores. E também Srila Paranguru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Então, o Srila Gurudeva estava sempre com ele. Então, ele se rendeu totalmente aos pés de Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. O que é que ele fizesse? Ele sempre fazia tudo com Srila Vamana Goswami, com Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Quando o Paranguru Maharaj ele fundou o templo, ele falou assim, falou para a Sadhana Sevaka, está vindo um brahmachari, vai lá receber. Mas qual brahmachari? Era de noite. Naquela época a estação de trem de Navadvipa não tinha eletricidade. Naquela época era só tipo um lampião de querosene. Lampião, só tinha um lampião naquela época. E ele veio com um lampião. Como que era o trem naquela época do governo britânico? Era aquele trem a vapor, como é que chama, né? Trem de vapor que fala, queima o carvão, né? A fumaça, né? Maria Fumaça. O motor do trem funcionava a vapor, carvão. Esqueci a palavra certa. Enfim, quando o trem chegou na estação, veio Srila Vamana Maharaj com um lampião para curar essa pessoa. E muitas pessoas indo aqui e ali. Perdão, aí chegou Srila Narayana Goswami Maharaj na estação. O nome dele era Tiwariji. Gaura Narayana. Não, o nome Gaura veio depois. Era Narayana Tiwari. Então, Srila Vamana Maharaj viu ele e falou, você é o Tiwariji? Aí Srila Narayana Maharaj falou, como é que você sabia? Ele falou, Gurudeva que me mandou aqui para trazer você para o templo. Srila Gurudeva e Srila Narayana Goswami Maharaj falavam. Aí Srila Vamana Maharaj me pegou, me buscou na estação de Navadvipa de trem. Aplauso, por favor, bem alto para esse fato tão maravilhoso. Salva de palmas. Então ele começou a ficar no templo.
की सेवा आदि करते। Então, naquela época, बोले श्री गुरुदेव कहते थे मेरे Shila Gurudeva dizia, जितने भी वस्तु की जरूरत है eu, ये सब हम tudo que eu precisava foi Shila Vamana Maharaj que और arranjou para उन्होंने mim. सेवा की E ele me ocupou no serviço também सेवा में करता de Shila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj. अनुगत्य में Sob a orientação de Shila Vamana Maharaj, eu servia Gurudeva Shila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj. श्री गुरुदेव बामन नारायण गोस्वामी महाराज बोले जब मैं पहली बार जब Shila, मैं अपने गुरुदेव से मिला Shila Narayana Goswami Maharaj falou, a primeira vez que eu me encontrei com Shila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj, यही बात बताया eu prestei isso para Gurudeva e falei assim, Gurudeva, पिता माता की जो स्नेह ममता a amor e afeição que meus pais têm por mim, a amor e afeição que eu tinha pela minha família, meus filhos pequenos, tudo. Toda essa amor e afeição agora eu estou dando para você. अरे ताली दो Aplausos também. Quando E aí Shila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj abraçou Gurudeva. Shila Narayana Goswami Maharaj começou a servir. E aí nós três, Shila Vamana Goswami Maharaj, Shila Narayana Goswami Maharaj e Shila Devikram Goswami Maharaj, ficávamos juntos servindo. Então assim, os três são chamados de Trideva, os três deuses. Tridevata, são os três deuses. Que nem... Sabe o verso de Vyasadeva que fala assim, Guru Mantra, Guru Vishnu, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Bhavan Goswami Maharaj के ब्रह्मा के साथ तुलना की Shila Vamana Goswami Maharaj era comparado com Brahma, नारायण गोस्वामी महाराज के साथ o विष्णु Criador. के साथ तुलना की Shila Narayana Goswami Maharaj era comparado com Vishnu, o mantenedor. Shila Devikram Goswami Maharaj era comparado a शिव जी के साथ तुलना Senhor Shiva. बोले क्यों बोले बामन गोस्वामी महाराज कितने शांत प्रकृति थे ज्यादा बात Shila Vamana Goswami Maharaj era muito calmo. Ele era muito calmo, muito quieto, muito silencioso. Ele quase não falava. और त्रिविक्रम गोस्वामी Já महाराज Devikram Goswami Maharaj, उनकी प्रवचन सुनिए se você ouvir a palestra dele, 2 मिनट बैठने के बाद आप दूर करके भाग você já querer ser correndo se ficar sentado só 2 minutos na palestra dele. प्रवचन जो है Porque acho que as palestras dele eram muito. इतने ही था केवल मोहमुद्गर के भाग Era como um martelo em cima das suas ilusões materiais. शंकराचार्य जो मोहमुद्गर Morra Mudgar. Hammer. Hammer. Como um martelo em cima dos seus apegos materiais. उन्होंने की प्रवचन में इतना ही था बोले सारे अनर्थ भी दूर कर Ele acabava com todos os seus anartas na palestra dele, porque ele era muito firme no Harikata. Ele falava assim, muito a verdade, assim, né? Então, em 1994, o Gurudeva estava com a Lila de ficar doente. Acho que foi em 94. Foi a primeira vez que o Gurudeva teve um ataque cardíaco. उस समय त्रिविक्रम A gente teve que Maharaj, ele ficou no templo de Mathura, naquela época. तो उस समय प्रवचन जो है Então, ele tava, देख के लिए então o Gurudeva não estava mais dando, parou de dar aula por um tempo, porque o médico falou para ele उस दिनों जो है que ele tinha que ficar uns dias, pelo menos 2 meses, sem falar muito, sem dar Harikata. प्रवचन नहीं A Shila Gurudeva não dava palestra por esses 2 meses com licença. E a Shila Devikram Goswami Maharaj dava aula tanto de manhã quanto de noite. भ्रमर गीत को लीजिए E ele estava dando aula sobre o Brahmara Gita, भागवत भ्रमर गीत sobre o Brahmara Gita do Srimad Bhagavatam. प्राण दिया Ele abria o Brahmara Gita, mas ele começava com Divya Swarupa. कृष्ण नित्यदास बस ये Só isso. Você é um servo de Krishna. Ele começava aí a palestra do Brahmara Gita. भ्रमर गीत के एक श्लोक भी नाम E aí nem mesmo um verso do Brahmara Gita ele falava. Não. कोई बोलते थे Alguém falou, महाराज Maharaj, आप तो भ्रमर गीत पाठ करोगे o senhor disse que leu o Brahmara Gita, você está com o Brahmara Gita aberta, mas não... Ele falou, você quer ouvir o Brahmara Gita? É? पहले पति पत्नी के छोड़ा नहीं छोड़ा Você primeiro largou sua esposa ou não largou ainda? Já largou sua esposa ou não? Ele perguntava. शुरू हो जाता है भागवत पाठ को संवाद Ele começava com o capítulo Devahuti Samvada, na verdade, do Bhagavata. के श्लोक बोलना शुरू Começava a falar versos de Prahlada Maharaj. एक भी भ्रमर की कथा नहीं Nem um pouquinho do Brahmara Gita ele falava. उनकी कथा इतनी विश्ववती कथा O Harikata dele era muito poderoso, assim, era muito forte mesmo, assim, पहले अपने com as verdades, assim, pra gente largar a Maya. Se você não é renunciado, se você não tem Gyana e Vairagya, como é que vai ter Bhakti? Primeiro você tem que ter Gyana e Vairagya para conseguir alcançar Bhakti. Você não tem nada agora, nada. Ele falava. चैतन्य भागवत से ज्यादा श्लोक Ele falava mais versos do Chaitanya Charitamrita e Chaitanya Bhagavata.
Jivera Sorapahoi, Krishna. Ele falava esse verso, que a alma é a cena eterna de Krishna. Jivera Sorapahoi, Krishna Nityadas. Ele ficava nesse um verso apenas. Outro verso também que ele falava muito era um verso de Prahlada Maharaj também. Aquele Kama Maitunam, que agora eu esqueci qual é o verso. O verso inteiro. O verso diz o seguinte: que esse mundo material é como se fosse você ficar coçando Jamaituna Adi. Esse verso compara a vida, né, afetiva, sexual, ou material, com como se fosse o materialismo, como se fosse você ficar com Darasa Eva, esse verso. Ele ficava todo dia, não uma vez, todo dia ele falava esse verso que compara essa vida material com você coçar uma coceira. Porque sim, se você não ouvir o Katha de Prahlada Maharaj, qual vai ser o benefício de você ouvir um Harikatha muito elevado? Primeiro ouve sobre o Prahlada Maharaj por 2 meses. Então, ele só ficou 2 meses falando sobre um verso do Bhagavata e sobre o verso do Chaitanya Charitamrita Bhagavata. Ele abriu o Brahmana Gita, falou, vou ler o Brahmana Gita, pessoal. Mas ele ficou citando esse verso de Prahlada Maharaj sem parar e sobre o Chaitanya Charitamrita, que a gente chama a serva de Krishna. Então ele é comparado a um Shiva, como destruidor dos anartas. Porque se você tiver muito anarta, você nunca vai poder progredir. Vou falar sobre o Trivikram Maharaj. Quando o Trivikram Maharaj deixou a casa dele, ele era muito erudito, ele era muito qualificado, muito instruído. Shri Trivikram Goswami Maharaj. Ele era formado. Ele veio para o templo. A esposa dele também veio. A esposa veio e falou: volta para casa. Se você não voltar para casa, eu vou me matar aqui mesmo na sua frente. Vou me matar na sua frente. A esposa falou: eu vou jogar querosene no meu corpo para me matar. Aí ele falou: tá bom, vou jogar querosene e pode deixar que eu vou botar o fogo. Pode deixar que eu com fósforo eu coloco fogo, então, pode deixar. Entenderam? Sai daqui. Ele fala, isso é tudo Maya. Sai daqui. Vai embora. Então ele era assim, rígido. Se eu falar para vocês, o Katha dele, você ou vai chorar ou vai rir. Ou você ri ou você chora. Trivikram Maharaj, ele fazia tudo. Ele sabia fazer sapato até leitura dos Vedas. Isso é uma expressão que significa que ele fazia tudo de A a Z. Ele não conseguia, ele não tinha nenhum servo para ajudar ele. Ele mesmo fazia tudo pessoalmente. No tempo de Chunchura, era o tempo dele, o tempo que ele cuidava, né? Chunchura, da Bengala. Eu vi. Só Trivikram Maharaj. Ele servia as vacas, ordenhava as vacas, fazia o bolinho, a bolacha de esterco de vaca para ser usada. Ele também cozinhava para a deidade. O nosso Uma Didi. A casa dela é em Chunchura. Todo dia, Uma Didi ia no templo e ela dizia o seguinte, estou me lembrando da Uma Didi agora. Ela falou, eu vim para o templo, me tornei devota por causa da misericórdia sem causa de Srila Trivikram Maharaj. Uma salva de palmas para Uma Didi. Eu me lembro, a mãe da Uma Didi era discípula de Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Mas naquela época, Uma Didi estava na faculdade, ela era muito assim, moderna, assim, tipo, gostava de... bem elegante, bem assim, bonita. E eles têm muita dinheiro, né? A família dela de latifundiário. A casa do pai dela está lá ainda. É uma casa no estilo colonial britânico. A mãe dela, qualquer brahmachari que fosse, a mãe dela servia.
Naquela época, ninguém queria ficar no templo de Chunchura naquela época. किंतु सब कहाँ पर रहते थे? Todo mundo queria ficar na casa da uma dele, माँ के घर में रहते। na casa da mãe dela. उनकी माँ सारी वैष्णव की सेवा Que a mãe dela servia todos os Vaishnavas. उमा दीदी एक दिन बोली Uma vez a mãe कि dele मैं falou, नवद्वीप में परिक्रमा के समय आए eu fui vindo para a Krama de Nova Duipa. परम गुरु महाराज को बोले तुम Aí Paranguru Maharaj falou, हरिनाम ले लो। toma Harinama. Falei, ah, não quero não. परम गुरु महाराज उनके Aí जबरदस्ती Paranguru Maharaj, a força, deu para ela uma tulasi, uma cante de tulasi. परम गुरु महाराज प्रकट होने के Aí Paranguru Maharaj desapareceu, né? Aí depois disso, महाराज से उन्होंने ela se abrigou, दीक्षा मंत्र tomou Diksha de Shilavamana Goswami Maharaj. E ela se arrependia assim, ó, साक्षात रूप में Paranguru Maharaj tentou diretamente me dar misericórdia, me falou para tomar Harinama, समय कहीं नहीं दिया। mas naquela época eu não tomei. तो हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी Então, só Trivikram Goswami Maharaj, और शब्द भी कैसे थे? उनके शब्द ele थोड़ा falava, रूढ़ शब्द था। ele era bem grosso assim, sabe, na linguagem dele. महाराज Shila Gurudeva Shandana Goswami Maharaj, ele falava de forma muito doce, है? प्रेम के द्वारा प्रति के द्वारा com muito amor e carinho ele falava. क्योंकि हमारे त्रिविक्रम Já Trivikram Goswami Maharaj, ele era bem áspero, assim, bem grosso nas palavras, no linguajar. थोड़ा जो है थोड़ा Ele era bem grosso, assim, ele era um pouco grosso. डिस्टेंस Shila Rupa Goswami diz no Padeshamrita, nunca desonre um Vaishnava. यदि कोई शुद्ध भक्त उनके ऊपर के यदि कोई हाथ शब्द Se um Vaishnava for extremamente áspero, alguma coisa assim, ou grosso, mesmo assim, अश्वान करना नहीं चाहिए। você nunca deve, अश्वान उनके प्रति किसी प्रकार você não deve nem ter nenhum tipo de, você nunca deve criticá-lo. Shila Trivikram Goswami Maharaj, ऊपर से बहुत कठोर था externamente ele era bem अंतर हृदय áspero ou grosso, assim, mas जैसे नारियल होता o âmago do coração dele era muito, ou seja, internamente, na verdade, ele era muito gentil e amável. Que nem um coco. Um coco você não consegue, है। तो देखो um coco não dá pra você, com um dente, você não consegue morder um coco. O coco é duro, né? Mas se você abrir o coco, a carninha do coco é tão macia, né? Tem água do coco, tem a carninha de coco. Tem como se fosse o pãozinho do coco, né? O chapati do coco. ठीक उसी प्रकार त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जीवन शैली ऐसे सुंदर Então, um pãozinho do coco. ऊपर से कठोर Então, a vida de Trivikram Maharaj é assim. Externamente, muito áspero, mas internamente, muito amável. यदि O वास्तव âmago do coração dele, né? किसी श्लोक जिस समाज Esse verso desse aí soava, esse verso do Parishamrita, que fala que a gente nunca deve desonrar um Vaishnava. की मूर्तिमान जो A है personificação desse verso é त्रिविक्रम गोस्वामी Shila Trivikram Goswami Maharaj. गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कभी-कभी कहते थे Shila Gurudeva Shandana Goswami Maharaj, às vezes ele falava o seguinte, ó, हम लोग त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के प्रति किसी vocês प्रकार nunca devem अश्वा मत प्रकाश करो criticar de jeito nenhum Shila Trivikram Goswami Maharaj. पाठ पर्यंत दे। हम लोग जब त्रिविक्रम गोस्वामी Porque महाराज के प्रणाम करने के a लिए gente ia prestar reverência para Shila Trivikram Maharaj. नारायण Eles falavam assim, ah, vocês viraram golpes com o Shila Narayana Maharaj, né? Vocês querem entrar na Rasa Lila, né? Então o Maharaj botou vocês na Rasa Lila, né? तो इस कथा सुन करके हम लोग के कुछ Ao ouvir isso, às vezes a gente ficava meio triste, né? कथा को जब से गुरुदेव नारायण गोस्वामी Aí महाराज बोलते a gente falava para o Shila Narayana Goswami Maharaj, ele falava assim, ó, हैं बोलते हैं ना Trivikram Maharaj ele fala isso, mas ele também é uma golpe. वो स्वयं गोपी है Ele também é uma golpe. गोपी है इसलिए वो कहते तुम लोग सब Por isso que ele tá falando आप assim, देखो जब जब तक नवद्वीप परिक्रमा में जब अभी नवद्वीप परिक्रमा में जब जाते थे quando ia no Navadvipa Parikrama, समुद्र सन के तब कहाँ पर हैं? समुद्र का quando a gente ia para o Samudragar, तीनों महाराज बैठे थे os três Maharajas ficam sentados, और हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी Shilavamana Maharaj, Trivikram Maharaj e Shila Narayana Maharaj. रोल करते थे इसका E aí, Shila भीमसेन के रोल करते थे Trivikram Maharaj fazia o papel de Bhimsen. शिला गुरुदेव नारायण E Shila Gurudeva Shandana Goswami Maharaj, ele fazia o papel de जो है Samudrasena. E era muito linda essa discussão que eles tinham. देख सुन करके आपसे लगेगा Se você ouvisse a discussão deles, parecia que eles estavam realmente brigando, parecia que eles estavam brigando de verdade. Porque era a luta de Samudrasena e Bhimsena. आदि के द्वारा ऐसे स्थापन आदि करते Estabeleciam a lógica das escrituras de forma incrível. महाराज इतने सुंदर श्लोक के स्थापन करते Trivikram Maharaj Goswami Maharaj falava os versos, estabelecia a lógica perfeita com os versos, aí vinha Shila Narayana Goswami Maharaj e refutava tudo com Modhishi Materag. E aí no final, महाराज दोनों के Shilavamana Goswami Maharaj vinha fazer uma reconciliação entre as duas opiniões. और इसे सुनकर के समस्त E ao ouvir isso, todos os ouvintes ficavam tão felizes, tão felizes. सब लोग
इच्छा प्रकाश करते बोले समुद्रगढ़ में चले Todos pensavam, ah, vamos para o Samudragara. Porque no dia que era o Samudragara Parikrama, em Navadvipa, todos ficavam tão felizes. Os devotos tinham avidez para que chegasse esse dia, para ouvir aquele Harikatha. वास्तव जो है तो कथा सभा में जो है देखो हम लोग देखा श्री गुरुदेव Então eu vi Srila Gurudeva, नागपुर श्री महाराज Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj त्रिविक्रम गोस्वामी e Srila Trivikram Goswami Maharaj. O kata que eles falavam, hoje em dia não tem mais esse kata que eles falavam. एक दूसरे के प्रति Naquela época eles tinham, आक्रमण नहीं करते थे eles não atacavam um ao outro. इतने सुंदर प्रवचन Na verdade era uma linda, linda pregação. गीत गोविंद के ऊपर श्लोक बोलते थे हमारे Falava um verso sobre Gita Govinda. Gurudeva falava um verso do Gita Govinda. Esse. Jadi Hari Smaranit Sarasam Mama. यदि कला से विलास कुतूहलम मधुर कोमल कंठ पदावली शिणु तदा जय देव सरस्वती बस इस श्लोक में बोलते थे Ele falava esse verso. और उसी के ऊपर श्री गुरुदेव से नारायण गोस्वामी महाराज Meu Gurudeva falava esse verso. Aí, em cima desse verso, Srila Narayana Goswami Maharaj dava uma belíssima explicação. Esse kata é muito, muito lindo. त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज E Srila Trivikram Goswami Maharaj, इसमें कथा को क्या no meio, ele falava assim, falava umas coisinhas assim. अरे ये क्यों है ये Tipo, ah, por que isso? Por que aquilo? Krishna Swami Bhagavan. भगवान से भागवत के प्रतिपाद्य विषय क्या है O Bhagavatam estabelece que Krishna é Swami Bhagavan. भगवान से और गुरुदेव कहते थे Gurudeva falava, não. है तुम्हारे भगवान के चरण में कि तुम्हारे भगवान हमारे राधा जी के चरण में Esse é o Bhagavan, tá लोट खाते हैं। caindo aos pés de Shrimati Radhika, देखो da minha गुरुदेव Shrimati Radhika. नारायण कृष्ण इस श्लोक में बोले थे, Gurudeva Shandarana Goswami Maharaj falava, Smaragala Kandanam, Mamashirasi Mandanam, देहि तव Dehi Tava Pada Palavam Udaram. है। इस प्रकार कहते थे बहुत सुंदर सुंदर ये सब कथा है। Muito lindo, esse kata é muito lindo. इसे कहा जाता है गौड़ीय वेदांत समिति में ये त्रिरत्न Então são os três joias da Gaudiya Vedanta Samiti. Um era como Brahma, Slavamana Goswami Maharaj era como Brahma. Por quê? De acordo com a regra da Gaudiya Vedanta Samiti, naquela época, है उसमें ये दीक्षा आदि apenas ele dava Diksha. है जिसे ब्रह्मा जी सृष्टि आदि करते हैं श्री ब्रह्मन गोस्वामी महाराज दीक्षा मंत्र आदि दे करके Então, que nem Brahma cria o mundo, Slavamana Maharaj, ele dava iniciação e criava discípulos. Então, como Goswami Maharaj, उनके अनर्थ में जो है ele destruiu os anartas desses discípulos com seu Harikata muito forte. महाराज के काम क्या E Shri Gurudeva Shandarana Goswami Maharaj, ele tinha o papel de Vishnu. Qual o papel de Vishnu? O papel de Vishnu é proteger os seres vivos, है लालन पालन cuidar, manter. केवल दीक्षा के द्वारा काम नहीं Não होता adianta só tomar Diksha. दीक्षा के बाद Depois de tomar Diksha, शिक्षा गुरु से você também tem que शिक्षा आदि ter लेकर um Diksha Guru apropriado, né, que vai te ensinar tudo. हाँ मैं से हाँ दो मिनट दीक्षा केवल दीक्षा आदि मंत्र लेने के भी काम नहीं होता है Não क्या adianta só करना tomar पड़ता है? Diksha. O que você também tem que fazer? Receber Shiksha. शिक्षा आदि लेकर के Receber instrução apropriada de um Shiksha Guru para entrar no seu bhajana. दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु Diksha Guru e Shiksha Guru. श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज Shri Gurudeva Shilavamana Goswami Maharaj era comparado com Brahma, o Criador. Já Shri Goswami Maharaj é comparado com Vishnu. जैसे समस्त जीवों के Que nem Vishnu, ele protege de todos os seres vivos. नारायण गोस्वामी Então महाराज assim, Shri Narayana Goswami Maharaj उनके शिष्य के जो है पालन पोषण आदि cuidava de todos os discípulos de Shilavamana Goswami Maharaj. E Shri Trivikram Goswami Maharaj, प्रवचन के द्वारा com o seu Harikata, destruía todos os कहा anartas. जाता है त्रिदेवता का Então eles são como se fossem os três deuses, os três devatas. Que nem sabe aquela árvore कहाँ चढ़ाया जाता है do marmelo, que é chamada Bel Patra, eles usam muito na adoração do Senhor Shiva com a água do Ganges. Então era como se fossem essas três folhas de Bel da Gaudiya Vedanta Samiti. Porque a folha dessa Bel, já viu? Ela é da pontinha, assim como se fosse um trevo, sabe? Ela são três em uma só. उसमें हमारे क्या बोले दिल्ली मठ में Todo dia lá no templo de Delhi, महादेव के पास हर रोज a gente oferece folha de Bel em Mahadeva, em Gopishwara Mahadeva. तो ये जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव Brahma, Vishnu e Shiva. तीन बेलपत्ता ही Então, eles são comparados com essas, como se fosse a folha tríplice de Bel, que é como se fosse um trevo. Então, eles têm muito amor e carinho um pelo outro, todos eles. Mas hoje em dia não tem mais esse amor e carinho entre os devotos, né? Desapareceu. आना चाहिए था Devia ter. निंदा करना A नहीं gente não deve criticar ninguém. स्नेह प्रीतिया Deve ter amor e afeição um pelo outro. सौहार्द सौहृद भाव Esse tipo de amizade, काल की de amizade
prabhav. Mas com a influência do templo, Maya também influenciando. Olha só o que está acontecendo hoje em dia. इसलिए Então, गुरुदेव की आदर्श o idealismo de Gurudeva, concepção de Gurudeva, a gente deve प्रवेश करते tentar adentrar tudo isso. श्री गुरुदेव की जय जय ब्रह्मा विष्णु शिव की जय श्री गुरुदेव की जय ब्रह्मा श्री महाराज की जय श्री नारायण श्री महाराज की जय तदक्षण विश्वास भक्ति वेदांत त्रिविक्रम श्री महाराज की जय उनके तिरुभाव की जय निधि पालनकारी भक्त वृंद की जय गो प्रेमान Mais uma coisinha. दोनों की तिरुभाव थी Hoje eu terebava dos dois, aparecimento dos dois, Shila Gurudeva, Shila Vamana Maharaj e Shila Trivikram Maharaj. विक्रम महाराज कोई शिष्य नहीं किया Trivikram Maharaj ele não fez nenhum discípulo, porque se ele tivesse discípulo, né, o discípulo celebraria o aparecimento e desaparecimento dele, né? Mas ele não quis dar iniciação, ele não fez discípulos. De acordo com o Shastra, आविर्भाव तिरुभाव की विधि मनाते हैं é o discípulo que vai celebrar o aparecimento e desaparecimento do Guru, né? शिक्षा को वो माना नहीं माना दूसरी बात Talvez você vai celebrar do seu Shiksha Guru ou não, mas quem realmente celebra शिष्य ही मनाते हैं o aparecimento do Guru ou desaparecimento é o Diksha, discípulo que tomou Diksha daquele Guru, né? Claro. महाराज विचार करने Então, Shila Vamana Negócio Maharaj estava pensando, Shila Trivikram Maharaj nunca fez discípulo. कौन मनाई Então, quem vai celebrar o aparecimento e desaparecimento dele? देखो उन्होंने जान Olha só, foi de propósito que Shila Vamana Maharaj escolheu desaparecer no mesmo dia de Trivikram Maharaj. Na verdade, quem desapareceu primeiro foi Shila Trivikram Maharaj. और उसके बाद जो है Aí depois disso, Shila Vamana Negócio Maharaj, no mesmo dia, desapareceu também. इसलिए क्या करते हैं Por isso que a gente faz o puja dos dois juntos. A gente celebra junto. बात की बात देखिए E o Avibhava teve também, você vê. Shila Vamana Negócio Maharaj, ele apareceu quando? पोष महीने No mês de Poush, दिसंबर में em dezembro. और ठीक उसी प्रकार से E Shila Gurudeva Shila Narayana Goswami Maharaj também. और उनकी तिरुभाव तिथि कब हुई O Tirobhava também de Shila Narayana Maharaj foi bem junto com o aparecimento de Shila Vamana Maharaj. तीनों के देखो अभिभाव Aí os três juntos. जय जय Agora vai ter a adoração. Talvez você tenha ganho.